Tá tudo caro, mas para a parte da direita o importante no momento é desgastar o Bolsonaro. No último episódio a gente falou sobre o desembarque do Centrão, a tentativa de Lula de recuperar o apoio na esquerda e o governo tentando emplacar mais um caô do Pix para apertar ainda mais o brasileiro. Agora, a semana começou com a manifestação em Copacabana que levou pessoas às ruas e fez a pauta da anistia entrar de vez no debate público. Mas a esquerda e até parte da direita estão dizendo que flopou. O que é estranho, porque tanto a imprensa quanto os políticos do governo já reagiram. Além disso, a anistia voltou a ser pauta de debate público. Afinal, quem ganhou e quem perdeu com essa mobilização? Enquanto isso, a dona Vilma, cabeleireira, e o seu Jurandir marceneiro seguem pagando a conta da crise causada pelo desgoverno Lula. O preço dos alimentos disparou de novo, o ovo subiu 15% em um mês, a inflação bateu o maior índice dos últimos 22 anos. Muitos brasileiros já estão mudando os hábitos e apelando para carcaça de frango e espinha de porco. Mas eles podem ficar tranquilos porque o governo Lula vai investir 3,5 bilhões em publicidade, claro, para melhorar sua imagem. E para falar sobre tudo isso, além dos suspeitos de sempre, Kim Paim e Arthur Machado, temos o nosso freela fixo que está conosco agora a cada 15 dias, Herbert Passos. Seja bem-vindo, Herbert. Oi, Kim. Oi, Herbert, como vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. E tudo bem, graças a Deus. Muito Tranquilo, bem. sofrendo com elegância, como sempre. Arthur, de Só novo tem que você mudar tá... a posição da câmera aí, você tá Arthur. de... Ué? De O novo, tiozão. mano? Arthur, Não, pô, tá tiozão. destravado. Tá destravado, cara. Então, e aí? Então, tudo bem? Antes de começar todos esses assuntos que eu falei até agora, a gente acabou de receber uma notícia bomba hoje, há pouco tempo, poucas horas. O Eduardo Bolsonaro disse que vai pedir asilo político nos Estados Unidos, já pediu licença da Câmara, e a PGR prontamente, por uma grande coincidência, se manifestou contra o pedido de apreensão do passaporte do próprio Eduardo. Que coincidência, né, pessoal? Kim, Coisas você da que é o vida. cara... né? Essas coincidências que só acontecem no Brasil. Você que é o cara mais do dia a dia aí, tá sempre falando todo dia com um vídeo sobre esses assuntos. O que você achou dessa história toda? O que você tá achando que pode acontecer? Dá uma geral aí sobre suas impressões. Eu não sou o cara que gosta de conspiração. Eu realmente não gosto, tento manter o pé no chão. Mas essa decisão da PGR, no time que foi tomada, realmente ela chama atenção, viu? Me perdoa, procurador, eu não tô nada contra o senhor, mas eu fiquei assim, capaz, coincidência. Porque a gente sabe que no Brasil a justiça é técnica e ela é celery. Sim. A PGR tinha sido questionada pelo Supremo e tinha um prazo de 5 dias para dar a resposta. E aí a PGR não deu o prazo nesses 5 dias. Aí, assim, não é normal desrespeitar o Supremo, né, no Brasil. O Supremo é um órgão muito técnico, manda tudo. E aí, muito saudável. Ainda mais do ministro que fez a solicitação. Aí a decisão é tomada horas após o Eduardo fazer esse anúncio público. Então, assim, acho que é impossível que as pessoas não se questionem sobre o time dessas coisas e do que está acontecendo. Eu não tenho resposta, né? A gente vai ficar aqui observando para essa situação, todo mundo assim, nossa, meu Deus. Capaz até sair na matéria da imprensa sobre isso daí. O que a gente está vendo no final do dia é que a decisão do Eduardo, a gente tem talvez o primeiro parlamentar, né, o primeiro político verdadeiramente asilado do Brasil. A gente tinha pessoas que já tomaram decisões de sair em determinado momento, por determinadas razões diferentes, mas até então a gente não tinha um político com mandato falando, eu vou optar por me licenciar do mandato, porque as coisas no Brasil estão seguindo por um caminho muito complicado. Lembre que o Eduardo Bolsonaro, ele não está nos inquéritos, ele não é alvo aí do inquérito do golpe, etc, tudo mais. O Eduardo Bolsonaro está solicitando, né, o asilo político, está tomando essa decisão diante, inclusive, de um cenário que o pai dele está aí, enfrentando uma barra na justiça, com a possibilidade real, vai que aí Bolsonaro seja preso e tudo mais, vai que queiram fazer o pior. Então o Bolsonaro levantou essa bola, e aí, ele não vai ver mais o próprio pai dele? Então eu não acho que é uma típica decisão que, se alguém ousar falar, ele tá fazendo isso daí pra aparecer, tá fazendo isso daí de marketing, acho que isso é uma questão muito mais profunda e complexa o que tá acontecendo, e eu não queria estar na pele dele. Eduardo estava cotado,
para assumir a CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara, que pode fazer muita coisa, dar muita visibilidade, muito destaque, ainda mais nesse momento que ele vem, né, rodando aí o mundo, para tentar comentar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil e abrir mão de tudo isso, abrir mão inclusive da própria remuneração, do salário dele, falar, não, eu vou ficar aqui porque eu não sinto que tem clima para eu voltar para o Brasil. Você vê o estado das coisas, né, que nós estamos inseridos. É realmente essa situação deveria ser muito preocupante para toda e qualquer pessoa no Brasil, mas você olha na internet, você já vê pessoas na esquerda celebrando, o PT fazendo festa, como se fosse uma grande vitória, que eles conseguiram expulsar o Eduardo após uma perseguição jurídica que começa pelas mãos aí dos próprios petistas, e você vê alguns setores da direita também fazendo festa com o que está acontecendo, assim, fazendo piada, tripudiando. Se eu pudesse pegar assim, um comentário que resumisse o caos que nós estamos vivendo, hoje eu vi Silvio Grimaldo defender Eduardo e falar que eram descabidas as críticas que estavam fazendo. Então imagine, Silvio Grimaldo que se tornou um dos maiores críticos, às vezes eu sinto até que ele tem um ódio realmente por Bolsonaro. Assim, ninguém duvida do ódio de Silvio Grimaldo por Bolsonaro. E esse cara, com todo o ódio que ele tem, ele ainda consegue reconhecer que é um absurdo que está acontecendo com Eduardo Bolsonaro, enquanto tem algumas pessoas na direita que estão fazendo piada e outras caladas. É para você ver o nível das coisas que estamos nesse momento. Até na CNN, quando eles estavam anunciando, teve um jornalista lá que falou: mas o Eduardo não está sendo acusado de nada, não está em nenhum inquérito, não tem nada disso do passaporte dele ser cassado e tal. Ele foi bem enfático nisso, né? E é engraçado que os próprios petistas na internet acabaram justamente mostrando o contrário, né? Que eles já estavam preparados para quando ele pousasse aqui. Acho que foi o Lindinho lá, o Lindbergh, teve alguém mais que falou sobre isso. Não, a gente já estava com tudo preparado para pegar o passaporte do cara. Ou seja, eles mesmos estão assumindo, né? Estão falando que o plano era esse mesmo, e o cara não está em nenhum inquérito, né? Então realmente é um absurdo muito grande. Herbert, quer dar os seus... A gente acabou de receber essa notícia, então a gente está falando aqui meio de improviso, sem saber o que pode acontecer. Talvez nas próximas horas muita coisa pode rolar ainda, né? Diga aí. Pois é, eu também fui pego de surpresa com essa notícia. Confesso que assim que eu vi a postagem do Eduardo, eu estranhei bastante. Eu falei, caramba, cara, será que era para isso mesmo? Logo em seguida aparece a notícia de que a PGR falou que não, ninguém aprendeu, recomendou que o parecer, né, que não se pegasse o passaporte dele. E sai depois já o pessoal do PT comemorando, né? O Lindbergh e o outro lá que entraram com um pedido, e ele dizendo explicitamente, olha... nós acertamos em cheio, porque é fato que quando ele descesse aqui, o STF ia pegar o passaporte dele a partir do nosso pedido. Ou seja, é um negócio assim que você fala, cara, peraí, né? Então, no primeiro momento você estranha um pouco, fala, pô, será que isso foi precipitado? Será que não foi? Aí você vê todo mundo dizendo, olha, tá vendo só? Fugiu porque a gente ia pegar mesmo. E teve também um vídeo que circulou da Mônica Bergamo, se eu não me engano, foi na Bandeirantes, não lembro onde foi o canal, mas comentando, né? Olha, será que o Eduardo volta ou não volta? Ele não veio para a manifestação com medo que pegasse o passaporte dele, mas se ele quiser mesmo pegar a Comissão de Relações Exteriores, ele vai ter que correr esse risco de chegar aqui e ter o passaporte apreendido. E ela fala que tem uma movimentação no STF, segundo as fontes dela, né? Que estava tentando fazer algo para impedir que ele assumisse essa comissão. Então tá aí, né? Fica aí mais uma lição para aquele pessoal que há um mês atrás estava dizendo que comissões não servem para nada. Olha o tamanho do bafafá que dá a disputa em torno de uma comissão e uma situação grave, né? Imagina, o partido do governo entrando com um pedido de apreender o passaporte do cara sem ele ter feito nada, acusando que tem ali um golpe, uma articulação internacional, não sei o quê, e dizendo com todas as letras que sim, que o passaporte dele seria apreendido. Claro, a gente não tem uma comprovação de que isso poderia acontecer, mas chama assim a atenção dessa certeza que o Lindbergh tinha de que ele teria sim o passaporte apreendido. Então, teremos aí muitas cenas dos próximos capítulos a partir dessa decisão do Eduardo, do tipo de articulação que ele vai fazer. Agora, tem um detalhe que é importante. Essa decisão é aquele tipo de ponto que não tem retorno. Então, ele precisa agora ter muita bala na agulha para alcançar os objetivos dele. E que não é uma coisa simples nem fácil.
Assim, tem muita água para rolar, ele tomou a decisão de risco, e ele vai precisar de muita bala na agulha para poder conseguir o que ele deseja. Caso contrário, ele pode sair bastante prejudicado, não só ele, como o Bolsonaro, enfim. Eu não acho que o STF e os desafetos de todos eles ali vão simplesmente falar que ok, tudo bem, entregar de bandeja. Eu acho que o STF não tem outra opção a não ser continuar dobrando a aposta enquanto houver apoio majoritário das elites políticas do Brasil para que isso seja feito. Uhum. E você, Arthur, teve outra coisa também que me chamou a atenção. O próprio Eduardo foi falar lá no Lacombe, e a gente tá acostumado até a ver o Bolsonaro chorar, né? Que ele é meio chorão que nem eu, assim, ele chora por qualquer coisa, até comercial de margarina. Mas o Eduardo, ele é um cara mais durão, assim, raramente a gente vê ele se emocionar muito. E ali ele deu uma desabada, até ficou um climinha, assim, meio esquisito. E ele fala, cara, eu não quero me vitimizar, por isso que eu não, que ele se abaixa, assim, né? Ele some. E a gente, como pais aqui, né? Todos nós, pais e filhos também, porque todo mundo é filho de alguém. A gente, eu tava comentando aqui em off que isso mexeu, assim, pô, é isso, né? Essa sensação, você não sabe se vai ver mais seu pai. O Bolsonaro não sabe se vai ver o filho. Ele também deu uma entrevista emocionado. É uma situação, assim. A minha percepção é que o cara não toma essa decisão de uma hora para outra, né? Não toma uma decisão dessa sem conversar com um monte de gente. Não toma uma decisão dessa até sem falar com os pares políticos, né? Então, é uma coisa muito, muito séria. No começo, logo que saiu a notícia, o pessoal começou a tirar sarro, até na direita mesmo. O cara foi lá, será que é o caso, ou compra uma bicicleta e tal, mas não é bem assim, né? Foi uma decisão aparentemente muito difícil. Fala aí, Arthur. Sério, eu acho que a decisão dele foi extremamente difícil. Não, infelizmente, quem criticou, acho que o Eduardo, foram por dois motivos. Ou por uma infantilidade em relação à vida, mesmo, uma falta de maturidade em relação às coisas da realidade da vida. Achar que o cara sair do país só porque ele foi para os Estados Unidos, sabe? É até uma coisa meio jeca, mas tá nos Estados Unidos, tá em Miami. É É. uma visão jeca da vida, porque o cara vai ficar distante do pai dele, vai ficar distante da pátria, do país dele. Não são coisas fáceis. E ele tá fazendo isso não é porque ele resolveu mudar de bairro, entendeu? Ou morar em outro lugar. É porque, de fato, ele está sendo perseguido. E é muito duro você acordar de manhã com essa pressão da perseguição institucional, como tem sido feita no Brasil. Agora, e o outro grupo que fizeram as críticas, fizeram, na verdade, por exemplo, Pedro Cerise, né, lá do antagonista, foi fazer logo piadinha rápida, de tentar chamar Eduardo de covarde. E aí eu fico pensando, eu tenho um ditado que eu brinco internamente aqui no grupo, mas é verdade. Liberal só serve para fazer rima, né? Porque não serve mais para nada. Porque o cara, a primeira coisa que ele faz é tentar taxar o cara lá de covarde. Mas o motivo disso é porque era importante tentar politicamente, tentar taxar o Eduardo de covarde, como se ele tivesse fugido, etc., e não tomado uma decisão inteligente, que eu acho que ele tomou uma decisão inteligente, porque ele não fugiu, ele se colocou numa posição onde ele consegue ter politicamente mais força até para fazer certas mudanças do que ele estando aqui, numa balança de poder, digamos assim, desde que, obviamente, o Trump e a turma de lá de fato, compra essa briga dele. E o que parece é que esse pacote de notícias do dia vieram todas juntas, porque você teve a notícia do Eduardo, você teve a reação imediata da PGR, você tem uma maldade desse vagabundo do Lindenberg, eu vou explicar qual é, e você tem no mesmo dia uma notícia do Metrópolis, logo pela manhã, falando que os Estados Unidos está pensando num pacote de sanção contra autoridades brasileiras. Quer dizer, eles não vão fulanizar apenas vão pegar algumas autoridades brasileiras e vão criar um pacote de sanção. A depender do pacote de sanção, se isso acontecer mesmo, se for verdade, se efetivar, porque é uma coisa que tem se falado há algum tempo, mas não sei se ainda não aconteceu, mas em se efetivando é muito duro, porque significa que o cara não pode, não é só que ele não pode viajar para ir para Disney, ver o Mickey, como alguns brincam, ele não pode transacionar em dólar, entendeu? Ele não pode ir para a Europa, ele não pode ter nenhum banco que tenha conta de custódia nos Estados Unidos pode se relacionar com aquela pessoa mais. Então é de fato uma morte civil em alguns aspectos, tem consequências, e é um negócio bastante pesado. Enfim, então tudo isso aconteceu no mesmo dia. Entendeu? Agora, o que eu ia te falar do negócio do Lindenberg é que quando ele vira e fala assim: olha, a gente ia pegar o passaporte mesmo do Bolsonaro, o que ele está querendo dizer é que o Bolsonaro soube
de uma eventual medida cautelar que podia ser dada pela PGR, e essa medida cautelar, se descumprida, ou ele tentar evitar essa medida cautelar, leva obrigatoriamente a uma medida cautelar maior. Entende? Então, por Uhum. exemplo, pô, o PGR vai pegar cautelarmente o passaporte de alguém. Você vai sair do Brasil, a ideia que ele quis dizer que o cara fugiu, então já não é mais apenas uma medida cautelar. Ele já sabendo dessa medida cautelar, ele descumpre, né? Então, qual é a medida que tem? Tem que pesar a mão. O que o Lindenberg está querendo dizer indiretamente é que o PGR tinha que pedir para prender o Eduardo. Então, só confirmam exatamente todas as, as teses de uma perseguição muito pesada que está sendo dada, entendeu? E sendo planejada. Porque se você veja, eu vou dar um exemplo clássico. Uma medida, por exemplo, alternativa à restrição de liberdade é a de apreensão de passaporte. Então, quando o Lindenberg faz esse discurso, ele está fazendo um discurso direcionado e para o judiciário, pedindo lá, Gonê, nós temos que pedir isso aqui, cara. Dino, nós temos que pedir isso aqui. Então, é de fato uma temperatura subindo muito rápido. Eu acho que o Eduardo fez um movimento certíssimo. E veja, ele agora pode articular nos Estados Unidos. E eu acho que a preocupação de todas essas forças políticas que não são direita real, né? Inclusive do Cerise, dos liberais que estão fingindo que são direita e que querem acabar com o Bolsonaro, é que o Eduardo ganhou uma posição política, a depender, né, de estar ali com o Trump, que pode ser bastante relevante para o Brasil, entendeu? Pode ser bastante relevante para o Brasil. Não sei se salva o pai dele, não sei se salva do Bolsonaro, né? Mas ele consegue ter um instrumento de pressão se ele articulasse, se realmente for do interesse americano, cara, que vai ser gigante. Mas tem que ver se isso se concretiza. Agora, no limite, ele se protegeu de uma perseguição que, para mim, é cada vez mais clara e inevitável, entendeu? Apesar do Gonê, desse momento do Gonê, fingir, não, nem estava Nem pensando nisso, queria. nem queria. Eu acho que é muito mais medo mesmo de uma reação dos Estados Unidos, dessas coisas se cumprirem, do que qualquer outra coisa. Mas, não sei. Temos que ver os próximos movimentos. Eu vou ficar ligado aqui nas notícias para ver se chega alguma novidade. Enquanto isso, vamos voltar ao à nossa pauta original, que era a manifestação em Copacabana, certo? Muita gente disse que flopou, outros falaram que não. O Herbert foi um que falou uma coisa interessante nas redes ali, no Instagram, que eu acompanho, aliás, muito bom quem acompanha o Instagram do Herbert. Que não é bem assim, mesmo não tendo 1 milhão de pessoas que nem estava, que o próprio Bolsonaro falou, que esperava e tal, foi uma vitória, né, uma vitória pelo menos da narrativa, da anistia e tal. Então explica melhor isso pra gente aí, Herbert. Então, o primeiro ponto, Felipe, é que a mídia repercutiu muito aquela contagem da USP, né, do Paulo, Pablo é Paulo Hortelato, Pablo, né? Pablo o Hortelado, né? Isso. Um cara que... Então, olha só, eu sempre sou a favor da gente olhar as coisas com a máxima benevolência possível, né? Então, vamos dizer que a contagem tenha lá alguma precisão daquele método. Se você utilizar esse método para medir todas as manifestações, sim, e parece que o Hortelato tem feito exatamente isso, você vai ver que as manifestações da esquerda não tem tido quase ninguém. Inclusive, a maior manifestação que teve da esquerda, eles mediram lá naquele 1º de maio, teve 65 mil pessoas. Enquanto aquela do Bolsonaro, de 2024, teve 185 mil. Dizem que foi uma das mais cheias da história da Paulista. O Hortelato falou que tinha 185 mil, só que a do PT teve 65 mil. Então, se você usa o mesmo método para medir, te dá um parâmetro de proporções, ainda que você não confie, de repente, na precisão do método. E esse método também não diz quantas pessoas foram, diz quantas pessoas tinham no auge. Ou tenta dizer, pelo menos. Então a gente tem que olhar com essa benevolência. O que a mídia fez, isso sim me pareceu ou uma burrice gigantesca, que eu não duvido que seja possível, né, ou uma desonestidade, foi comparar medidas com métodos diferentes, porque eles falam, olha, teve 2% do público previsto. Aí você fala, peraí, mas a previsão não foi feita com esse mesmo método, a previsão foi feita com outro método, que você também pode questionar esse outro método, e eu mesmo questiono, para mim não faz sentido nenhum você medir uma área inteira, tá? E depois de fazer um cálculo que tem 5 pessoas ou 6 por metro quadrado. Caramba, bota 1 metro quadrado no chão e tenta ficar 6 pessoas em cima.
Entendeu? Não dá. Então você vê que não é possível fazer também esse tipo de medição que as pessoas gostam de fazer essa estimativa. Ela também não é precisa. Né? Então, o fato é que utilizaram dois métodos diferentes na mesma frase. Olha, teve 2%, porque estava previsto não sei quanto. Não, mas peraí, a previsão foi feita com método, a medição foi feita com outro. Então isso aí foi uma baita de uma sacanagem. Outro ponto que é legal falar é que quando você vai dizer se foi sucesso ou fracasso um evento, um movimento, uma manifestação, você precisa saber qual é o objetivo dessa manifestação. Então eles querem dizer que foi um fracasso por causa da quantidade de público. Eu realmente acho que tinha bastante gente, mas para mim era óbvio que não teria 1 milhão de pessoas, era óbvio que não teria, cara, não seria uma das maiores manifestações. E por quê? Porque essa pauta não comove. Ela é uma pauta muito mais importante politicamente do que popularmente. O brasileiro já está dessensibilizado. O brasileiro vê latrocínio na rua, ele não consegue andar direito no ponto de ônibus, a segurança pública está horrorosa, está só piorando. Então o brasileiro, quem foi preso, quem não foi, se não é da minha família, dane-se. Então as pessoas estão tão dessensibilizadas que não é que elas concordem com 17 anos de prisão para quem pichou a estátua com batom, ou para quem estava lá de bobeira. Quem é que vai concordar com um morador de rua ou ambulante estava ali passeando, marcando bobeira, e foi preso e ficou 1 ano e tanto ali de prisão preventiva? Ninguém concorda com isso. Só maluco radical ligado ao Lula, defensor do Lula, só os mais radicais concordam com isso. Então, só que uma coisa é concordar, outra coisa é se mobilizar, sair de casa. Né? Sair de casa, cara, imagina, jogo de futebol. Então, assim, essa não é uma pauta que bota tanta gente na rua. Então, dentro disso, se você entender que essa pauta ela é importante politicamente, mas ela mobiliza algo mais dentro de uma bolha, você vê que essa bolha estava presente sim, e ela é importante, porque para cada pessoa que estava lá presente, tinha várias outras que estavam acompanhando ao vivo pela internet, que não se dispuseram a sair de casa, e várias outras ainda que concordam com a pauta da anistia, porque acham que essa dosimetria das penas está excessiva e que o julgamento não está sendo justo. Agora, o outro ponto, e aí para mim é o principal para dizer se foi sucesso ou fracasso, é que, sendo essa pauta politicamente importante, cara, o Bolsonaro ele vem avançando com essa pauta de anistia e de repente reverter a sua inelegibilidade, quase enrolei a língua aqui, ele avançou nisso muito mais do que qualquer um poderia esperar, cara. Ele vem dando um passo atrás do outro e ninguém acreditava dessa história de anistia. Não, isso aí não vai sair. Não, isso aí vai ficar para depois. Cara, o negócio está andando muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. E por quê? Porque essa pauta é politicamente importante. Essa pauta vai ajudar a Câmara e o Congresso, de maneira geral, a delimitar o espaço que o STF está crescendo. O Judiciário está crescendo para cima do Legislativo. O Legislativo, gostem dele ou não, com todos os defeitos, ele ainda é a casa mais democrática. Porque, bem ou mal, o Executivo você elege pela maioria. O Judiciário você não elege. Né? E a Câmara é onde você elege com o voto de todo mundo. O lugar mais fácil para uma pessoa sair do meio da população e se tornar um político, ter acesso a algum instrumento de poder maior, ainda continua sendo a Câmara, continua sendo o Legislativo. Então a Câmara está ali precisando fazer uma resistência e a Câmara vai medindo o que ela faz. Por que ela mede? Porque para a Câmara também não interessa ajudar a voltar um Bolsonaro naquele clima que tinha no começo do primeiro mandato, de que, putz, olha lá, com a Câmara eu não converso, eu vou fazer tudo do meu jeito, não tem negociação, não tem conversa, não tem articulação. Então, aquele modo é o modo que não interessa para a Câmara. Então, a Câmara deixa aqueles que se portam de uma maneira mais incisiva, mais radicalizada, o Daniel Silveira, por exemplo, a Câmara deixa rodar, a Câmara deixa fazer o absurdo que estão fazendo com ele. Por quê? Porque eles não querem esse tipo de deputado, eles não querem esse tipo de colega ali com eles que defende, de repente, não era o caso do Daniel, mas do que se falou do pessoal nos últimos anos, de ucranizar o Brasil, jogar político na lata do lixo, fechar o Congresso. Óbvio que os deputados não vão querer apoiar aqueles que defendem esse tipo de coisa. Então eles deixam o STF crescer confortavelmente para cima do Bolsonaro, de apoiadores que defendem a intervenção. A Câmara deixa isso, mas se o crescimento passar de um certo ponto, ela vai ser engolida também. Então ela também precisa fazer a demarcação, e eu acho que essa pauta vai ser um balão de ensaio, digamos assim, vai ser um elemento que vai ser utilizado nessa demarcação de espaços.
né, dessa nova configuração de harmonia entre os poderes. Então, nesse sentido, cara, a manifestação ela ocupou a mídia, ela mobilizou um monte de gente, ela está de acordo com o que a maioria das pessoas pensa. Por quê? Porque ninguém concorda, ou melhor, a esmagadora maioria da população, mesmo os que não gostam do Bolsonaro, não concordam com esse tipo de pena, não concordam com o que está acontecendo nesse julgamento maluco, nem com esse papel político do STF. Se você fizer uma pesquisa para ver se as pessoas concordam com esse papel político que o STF está tendo, você vai ver que é uma minoria que concorda nesse momento. Então, nesse sentido, acho que o evento foi, sim, ele cumpre a missão dele. Maravilha. Kim, você acha que cumpriu a missão? A manifestação valeu a pena ou foi só uma perda de tempo para juntar meia dúzia de gato pingado? Cara, eu acho que vale a pena, porque assim, se você tem manifestação lá, vamos botar que foi 18 mil, segundo o Pablo Hortelado. Se tivesse 1 milhão, ia mudar o quê? As notícias, só. Mas e aí? Isso vai mudar a hora da votação, etc, tudo mais, votos? O simples fato, pra mim, da manifestação acontecer, você vê em cima do trio o Tarcísio, o Jorginho Melo, o Mauro Mendes, e qual era o outro governador que tava lá? Foram 4. Era Tarcísio, Jorginho Melo, Mauro Mendes e Cláudio Castro. Você vê 4 governadores de estado em cima do trio, diversos parlamentares e, bom, político é um ser meio oportunista, né? Político não bate foto com quem tá desgastado. Político não quer cercar ali quem não tem nenhum poder. Por mais que tenha algum tipo de amizade e quem tá de fora possa ver isso, a mensagem tá passando o seguinte, cara, Bolsonaro segue firme, segue forte. O Herbert falando, por exemplo, da questão da imprensa, da forma como foi apresentada, quantas e quantas matérias saíram na imprensa pelo simples fato que Bolsonaro citou o nome do Kassab. Bolsonaro falou, ó, Kassab aqui, vai apoiar, tamo junto, pronto. Isso daí já gerou mais pressão sobre o PSD do que qualquer outra coisa. O simples fato de fazer assim, talvez tivesse 1 milhão de pessoas, não tivesse tido tanta pressão quanto uma simples fala de Bolsonaro, ó, o Kassab aí tá com a gente, vai apoiar. Então já começa a tirar um clima aí pra falar, e aí, vão apoiar mesmo? Se o cara fala que não vai apoiar, sai na imprensa escrita, que não fala apenas com a bolha da direita, e talvez muitas vezes com a bolha desse cara, falando, o cara não vai apoiar uma pauta que qualquer brasileiro em sã consciência acha que é necessária até para pacificar o país. Então você conseguiu colocar em diversos jornais, assim, na verdade em todos os jornais, acho que não teve nenhum jornal que não comentou sobre o assunto. Esses jornais que não falam apenas para a bolha da direita, que no Brasil foi feita uma manifestação em prol da anistia das pessoas do 8 de janeiro. Não tem como isso não ser uma vitória política. Você olha toda a turma da esquerda que acha que ocupar as ruas é uma coisa importante, que faz parte da politização, do embate diário, seja pessoas ligadas ao PCO, sejam pessoas ligadas a uma esquerda mais raiz, como a gente costuma falar. Tava todo mundo lá no Twitter falando, cara, Bolsonaro acertou e acertou demais. A esquerda, se fosse fazer, não conseguia colocar 3 mil pessoas na rua. Como é que alguém tem coragem de falar que o Bolsonaro não teve uma vitória política nesse caso? As ruas estão cada vez mais dominadas pela direita e você fala que não? Aí, junto a isso, você vai juntando outros fatores, que é o seguinte. Quando você pega quem acompanha a política mesmo, e aí acho que é o ponto, eu até falei em vídeo, acho que as pessoas não têm noção da própria mediocridade. E eu tô falando em qual sentido? Por exemplo, minha maior rede social é o Twitter. Acho que tem 1.600.000, mais ou menos. Meu YouTube não tem nem 900 mil pessoas. Ainda que eu tivesse 1 milhão de pessoas no YouTube, isso é um nada. Eu sou um Zé Ninguém. 1 milhão de pessoas, em termos políticos, onde você está disputando a maioria da sociedade, porque a política é isso, é obter maioria. O que é 1 milhão numa população de mais de 200 mil? É 0,5%. 0,5%. Você pega os canais de direita, etc, tudo mais, você coloca ali, numa poolzinha, Revista Oeste tem 2 milhões e quebrado, Barba 2 milhões e quebrado, Orivedo 2 milhões e quebrado, os maiores canais. É 1%. E isso são as pessoas mais engajadas dentro da política. Isso, quantidade de seguidores total. Quando você vai olhar as visualizações, porque às vezes o cara não está assistindo sempre, ele é engajado, mas ele tem, até por questão de vida, ele tem tempo de acompanhar a política mesmo 1 a 2 vezes por semana. Aí esse número já cai para uns 400, 300 mil pessoas, que é esse público mais engajado e que está esperado pelo país.
porque a internet como um todo, né, o que segue esses canais. Então você tem assim uma espécie de pool nacional, uns 400, 500 mil pessoas, acho que seriam umas 300 mais engajadas, que estão espalhadas pelo país, realmente espalhadas, e acho que tem até uma concentração maior no sul-sudeste. Então se você fizesse uma manifestação em São Paulo, tem uma tendência de ter mais gente. E, normalmente, o cara que está na manifestação, ele vai sair desse grupo mais engajado. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então, assim, como é que você espera, ou você acha, pelo simples fato que tinha... vamos botar que tinha 18 mil pessoas. Não foi ninguém, cara, não foi ninguém. A gente tá falando de um evento que normalmente ele conta com a presença desse público mais engajado. Se você olhar a presença e aí somar os fatos do horário, do clima que estava muito quente, do atual momento de Brasil, porque ir numa manifestação dessa pode parecer bobagem, mas se o cara não for a pé, o cara tem que pagar um ônibus e voltar. Quanto? Fora o risco. O cara tem que, se for de carro, gasolina, estacionamento. Às vezes tá lá, nada, toma uma água. Cara, hoje em dia, R$40, R$30, que é R$20, pode estar fazendo diferença na vida de muita gente. Muita gente pode ter falado, cara, eu não vou. Eu vi muito relato de senhoras falando que o cara tava muito quente, muitas vezes tava na rua lateral, tava ali, tava aquilo outro, para tentar me proteger do calor. Então, por qualquer aspecto que você tente olhar e realmente começar a fazer uma reflexão sobre ele, trazer vários elementos, você vê que do início até o fim foi vitória, 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 vitória. Deu gente demais, não tem como, você pega qualquer foto, ali, tá achando pouco? Manda qualquer pessoa nesse Brasil, fazer qualquer tipo de manifestação. O 1º de maio, que para mim é uma manifestação clássica, porque não é só o PT, mas você tem apoio dos sindicatos, que são entidades históricas e tudo mais, e às vezes o cara até faz sorteio de coisa, né, pra incentivar o povo aí. Olha a foto lá do 1º de maio, Lula com bolos, com apoio dos sindicatos, com toda uma estrutura, e isso em São Paulo ainda. Então assim, foi pra mim vitória atrás de vitória essa manifestação. Acho que Bolsonaro mandou bem, conseguiu pautar toda a imprensa, e vamos ver como é que vai ser agora o avanço da anistia nos próximos dias. Eu concordo, acho que foi... Também acho que tem outro ponto aí. Muita gente, parece também bobagem, mas muita gente tá deixando de ir também por causa do medo, né, cara? Pô, os caras foram lá em Brasília, o pessoal que nem fez nada, não teve quebra-quebra, o cara tava num canto dele, foi lá e tá preso com 17 anos de cana nas costas. Tudo bem, não é todo mundo, mas tem muita gente que deve pensar 2 vezes antes de sair, né? Uma manifestação Sim. Hoje não é a mesma coisa que uma manifestação em 2015, 2016. E Arthur, dê o seu palpite a respeito. Só faltou você, sobrou concordo. pouco, né? Porque todo mundo... Eu concordo plenamente com todos aí. A manifestação, para mim, foi um sucesso. E o Bolsonaro foi vitória atrás de vitória, como disse o Kim. Você acha que Principalmente saiu por mais dois- fortalecido ou saiu igual? Eu acho que ele saiu muito mais fortalecido. Eu acho que ele saiu muito mais fortalecido, mostrou que é a liderança, que é um cara que é a liderança mesmo da direita, que sabe o que tá fazendo, sabe o que tá pedindo, entendeu? E que tem capacidade de articulação política para entregar aquela pauta que ele propõe. E eu vejo as críticas que tiveram, e aí eu queria só comentar sobre as críticas. O que tem por trás dela. Esse negócio de flopou, não flopou, a esquerda, mesmo quando a gente fechou a Paulista, naquela famosa manifestação de 7 de setembro, a esquerda sempre diz que flopou, né? Porque é papai do jogo. Você ganha de 19-0, o cara vai dizer, não, mas pô, o jogo foi apertado e tal, pô, deu Juiz sorte, roubou. 19 gols. Bom, nesse caso, bom, mas aí mas aí voltando aqui, foi um comentário abstrato, por favor. Bom, mas aí voltando aqui, o que acontece? Você vai dizer que flopou. O que chama atenção é a direita tentar dizer que flopou. Porque o que tem por trás dessa história, do número de o número não foi tão grande, não sei o quê, na verdade, é um trabalho que tem sido feito consistente e diariamente para se tirar a autoridade do Bolsonaro. Então eles tentaram dizer o seguinte, que eles estavam tentando dizer, pô, não foi tanta gente, que o Bolsonaro mudou a pauta para ser o impeachment do Lula, entendeu? Agora, se fosse impeachment do Lula, não ia ter ninguém na praia, aí sim não ia ter ninguém na praia, entendeu? Apesar de você ter uma insatisfação gigante com o governo. Quer dizer, o Bolsonaro soube pautar, o Bolsonaro levantou e levou muita gente lá. E aí você fala, pô, Arthur, e se tivesse 1 milhão de pessoas, qual seria o discurso da direita? Quer dizer, tá vendo? Tiveram 1 milhão de pessoas, o Bolsonaro perdeu a oportunidade, pô, de pedir a cabeça do Lula. Então, tem sempre um discurso, uma visão de se tentar criar uma narrativa de que o Bolsonaro tá errando.
tá? Que o Bolsonaro tá causando mal à direita. É exatamente o contrário. Todos esses movimentos que ele fez, para mim, ele saiu mais forte, ele pautou o assunto que é mais urgente mesmo no momento. Cara, são pessoas inocentes presas ou com uma dosimetria de pena absurda. Então ele tem mesmo de falar de anistia, ele tem que falar, gente, cara, vou cuidar de vocês. E ele fez o trabalho perfeito, ele está mostrando que tem articulação política e liderança política. Agora, a direita, uma parcela dessa direita liberal, está começando a querer minar todas as ações, é mesmo, mesmo movimento do Cerise que eu falei ainda há pouco do Twitter dele. Saiu o movimento Eduardo, pô, chama de covarde. Porque eles querem atribuir um erro ou um problema a tudo aquilo que o bolsonarismo está fazendo, entendeu? Ou porque é covardia, porque é burrice, ou porque tá levando o país a isso, levando o país a aquilo, ou tá perdendo a pauta central que é brigar com o PT. E acho que é o contrário. O Bolsonaro tem uma pauta correta, sabe o que tá fazendo, cara, e tá brigando para ser, pra ser em 2026. Tá? Então eu acho que ele tá com um discurso preciso. A gente tem que estar alerta só a isso. Agora nós temos, além da esquerda, esse liberalismo woke do novo, travestido, né, de direita, das pautas dele, que estão indiretamente usando as redes para criticar tudo aquilo que o Bolsonaro e o bolsonarismo faz, como se fosse um erro, entendeu? Como se fosse um erro. Deixa eu Com o falar único objetivo, que é sobre esvaziar o esse negócio aí Bolsonaro. esse gancho aí final do Felipe. As pessoas podem esquecer, eu falei essa semana, isso vai estar registrado na revista Caras da Direita, né? O Atlas Brasileiro, agora é o meu marketing novo, né? Foi chamado assim pelo Flávio Morgenstern, o intelectual que não escreve livros e fica chateado com quem trabalha. Eu fui lá ver o que aconteceu em fevereiro, quando a manifestação foi convocada. A galera queria fazer em São Paulo, que ia ter mais público. Foi sabotada, né? Pela turma lá que já tinha... Porque isso aí, querendo ou não, é quem foi primeiro, né, acionar o governo do estado a solicitar a data. E já tinha a turma. Então, a turma que solicitou não queria Bolsonaro. Bolsonaro não era bem-vindo. Atacaram Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fala que é no Rio de Janeiro, fala, vamos ter como foco aqui a anistia, foi atacado por Ricardo Salles, que jogou contra, que falou, que ficou de maledicência. O Salles prometeu estar na Paulista. Eu não vi o Ricardo Salles, o nosso grande príncipe, o príncipe de Sabugosa, né? Porque ele é um personagem nobre, anda ainda mais com princeso. Diversos jornalistas ficaram de papinho de levem cartaz, levem isso, e manifestação que não pode levar cartaz. Assim, não faltaram manifestações diversas das grandes personalidades da direita brasileira, jornalistas com 25 anos de experiência, 12 livros publicados, políticos, jogando contra a manifestação desde o primeiro dia. Será que essa turma aí que tá falando tanta coisa, que tá reclamando, será que se eles tivessem ficado só calados, já não tava melhor? E se eles tivessem um pouco de virtude em seus corações, será que o papel deles não devesse ter sido ajudar a convocar? Eu não vi muita gente convocando, muita gente com a rede social muito engajada, né, que faz, que acontece, falar grosso, princípios e valores. Então, assim, é muito bom, sabe? Você vai vendo as coisas acontecendo, você olha o passado, fala, rapaz, agora quando tiver que escrever o Atlas de março, até falei isso em vídeo, vou ter que falar, você aqui, brasileiro, leia o que escrevemos sobre a manifestação dia 16 no mês de fevereiro. Vejam quem foram as pessoas que estavam jogando contra, que estavam lá de maledicência, fazendo 1001 críticas diferentes. E agora, tá aí, tá calado. Tudo calado, tudo calado. Salles não abre a boca, né? O Sabugosa não falou nada, tá calado. Ainda não vi até o momento também se falou Eduardo. Se falou, ótimo. Vou até se dar não uma falou, olhada aqui, ver se ainda eu acho mais estranho, né? Mas é isso. E a gente vai vendo as coisas acontecendo, dia após dia, né? Tijolo após tijolo. E lá na frente, eles sempre se jogam no chão e se vitimizam. Meu Deus, eu estou sendo atacado por essa seita bolsonarista, intransigente, que não aceita divergências, né, dos meus princípios e valores, porque é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Kim, tem uma coisa legal em cima do que você falou, que na verdade essa galera toda acabou perdendo a oportunidade, né, de demonstrar alguma empatia pelo pessoal que está ferrado na cadeia, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que se fosse uma manifestação para pedir impeachment de Lula, vamos supor que, embora
ela é uma pauta que comove mais, embora talvez esteja um tanto quanto fora de time ainda, mas vamos dizer que ela comovesse e que ela levasse um monte de gente para a rua. Vamos fazer esse exercício aqui, essa hipótese. Cara, o que ia ter lá era um monte de gente oportunista que não ia estar tão comprometida com a pauta da anistia, que a necessidade, a gente já discutiu aqui a anistia outras vezes, a gente também já falou sobre que, de repente, uma anulação de processo seria talvez melhor do que pedir anistia. Mas o fato é que a gente ia ter um monte de gente que ia lá só pro oba-oba, e esse direcionamento da pauta para pedido de anistia acabou filtrando isso aí, e um monte de gente torceu o nariz. Então acho que quem ficou fora da foto ficou pior, né? E até uns ali que de repente talvez não tivessem presente compareceram. Enfim, eu acho que essa movimentação toda deu uma filtrada também. Agora, essa disputa dentro do mesmo campo, eu acho ela normal. Normalmente as brigas maiores da política ocorrem dentro do mesmo campo por uma disputa de espaço. A diferença é que o pessoal da esquerda tem uma história política mais longa, uma história mais bem organizada, mais institucionalizada. Então eles têm associações, partidos, sindicatos, enfim, um monte de movimentos que se juntam para discutir. Então eles meio que lavam roupa suja em casa, enquanto o pessoal que é mais de direita acaba lavando em público. Então isso passa uma impressão de que as brigas são tão gigantes assim, mas quando você vai olhar o que acontece na esquerda, você vê lá, quando você vê em São Paulo, por exemplo, vai ter lá, como é que é, sindicato dos motoristas, daqui a pouco sai morte, entendeu? Então, a esquerda tem disputas que, na verdade, são muito, muito mais violentas e realmente violentas. O pessoal da direita se xinga na internet. Então, eu também preciso fazer essa distinção, porque uns lavam roupa suja em casa e outros lavam na internet. Essa é a diferença maior. Mas eu queria complementar rapidinho, Herbert, nesse assunto, que é o seguinte: eu concordo que a esquerda ela tem nas suas facções aí disputas muito mais violentas. Mas eu acho que nessas disputas, pelo menos eles são sinceros no seguinte sentido: pô, cara, a gente quer botar nossa pauta aqui, a nossa pauta é essa, e essa é a nossa pauta mesmo, a gente quer ter o poder para implantar, e eu discordo da sua pauta. É mais objetivo. A direita, tem uma parcela da direita que fica tentando dizer que diverge, e não porque ela quer ter poder, que seria legítimo na política, e também é legítimo dizer, olha, eu discordo do Bolsonaro, eu quero assumir o lugar. Também é legítimo. Veja bem, é uma posição legítima. Ele tenta botar essa questão como uma questão moral. Não, olha assim, eu estou fazendo isso porque eu sou moralmente correto, eu sou moralmente puro, entendeu? Então eles vão para um purismo moral que, porra, chega a ser ridículo, entendeu? E aí discutem, tentam levar a questão ou para aula de filosofia de cada academia, como o que falou, não, vamos discutir filosofia. Fingir que tá pô, no seminário do doutorado de filosofia, né? E aí ou então, pô, de teologia, tentando discutir sobre moral, do ponto de vista ou religiosa ou filosófico. E, na verdade, não é nenhum dos dois. Então, ao invés de o cara falar assim, porque isso é mais simples e verdadeira discussão, nós queremos tomar o poder para implantar essa pauta. Tá bom. Mais sincera pancadaria, porque a gente discute a pauta. Não, a gente fica discutindo moral, como se tivesse, entendeu? Porque a gente quer botar um purismo moral. Tá no nível da inveja, né? Mais feio. E só foi que fui checar, né, para poder falar com propriedade, até o presente momento, a notícia é que para o país não ganhou nenhum tweet do Ricardo Salles. Mas eu tava vendo aqui, também não achei aqui, não. Pois é, amanhã ele fala. Não é só no seu Twitter, é no meu também não tá. Não sei se é, porque às vezes na Austrália chega depois ou antes. O Sabu, tá ocupado. Tá lá com a dona Benta. Tá bom, mas vamos passar para a próxima pauta aqui. Cara, a gente vai dizer uma pauta, inclusive, que a gente tem falado, nem sei se... são tantos programas aqui no Estúdio Quinto Elemento, a gente tem até um boné agora, não sei se vocês estão reparando aqui, ó. Bonito boné do Quinto Elemento. E... A gente tem falado bastante sobre esse assunto, então eu não sei se a gente já falou aqui no Puxando o Fio, mas o preço dos alimentos não param de subir, né? Eu até trouxe aqui um cafezinho, um azeite, uns ovos para ostentar, para todo mundo ver. Como é que é isso, cara? O preço do ovo sobe 15% em um mês. Já tinha subido 40% desde o começo do ano e o Lula quer saber quem é o pilantra que provocou o aumento de preço. Arthur, você que foi deixado por último desde o começo do programa, quem é o pilantra que está aumentando esse preço, Arthur? Responde o Painho. Já falei, eu quero responder o Painho. Lula, tira a mão do meu ovo, Lula.
Olha, esse alguns eventos, né? Eu vou dizer que é bem claro que tem um evento macro, já conversei isso até uma vez com o Kim, até numa sala aí que eu entrei de madruga aí sem querer, lá no Twitter, Achou fui que era pego de pessoa surpresa. física, tava lá o cara na É, sala. eu vi assim uma mensagem, Herbert, uma mensagem assim, Kim Paim está falando. Aí eu, de manhã, 6 da manhã, falei, pô, será que o Kim mandou uma mensagem pra mim no Twitter, quer falar comigo, aconteceu uma coisa? Aí eu cliquei, entrei numa sala, aí fiquei lá com a galera conversando 6 da manhã. E aí perguntar eu tava falando que eu tava acabando de ler o plano que a China acabou de lançar, que é o documento número 1, lançou dia 23, eu acho, de fevereiro, que é nesse documento eles têm várias metas, mas esse documento número 1 é o plano mesmo de segurança alimentar que eles construíram para os próximos anos, porque a classe média lá ganhou mais dinheiro e mudou o hábito de consumo. E no hábito de consumo algumas coisas entraram que não tinham, que é café, ovos e proteína. Então eles foram responsáveis por 30% de todo aumento do consumo de proteína no mundo. A China foi responsável por 30% e será responsável por mais. Então eles estão construindo um plano de desenvolvimento de tecnologia, alimentos, isso envolve inteligência artificial, máquinas, mas tudo para, de fato, aumentar a sua autossuficiência alimentar e depender menos de importação de alimentos e soja. Então, eles também querem depender menos do Brasil. Mas quando você pega, são vários fatores, mas quando você pega, esse é um caso clássico de um governo, de um país que se prepara para fazer alguma coisa. Então, o cara está avisando, eu irei nesse caminho. O que nós fazemos no Brasil? O que o governo Lula faz no Brasil? Nada. Ele simplesmente reduz, quer jogar a culpa em alguém, reduz imposto, aí Aumenta vai juro. pro Instagram, vai pro Instagram falar bravata, que a galinha, que alguém tá sacaneando as galinhas. Quer dizer, você teve o filme, né? A Fuga das Galinhas, depois nós temos a versão brasileira da Fuga das Galinhas, que é A Culpa é das Galinhas, e agora estão sacaneando as galinhas, que é a versão lá do OnlyFans das galinhas do Lula. Quer dizer, a gente está chegando nesse nível. O presidente da República não sabe o que fazer, cara. Ele fala assim: alguém está sacaneando as galinhas. Então, esse é o nível de resposta. Então, assim, porque o alimento está subindo, é isso, cara. O presidente da República que chega, vai para no meio do pessoal, lá no palanque, falar que estão sacaneando as galinhas, é um nível de gente que está completamente perdida no que está fazendo. Então, nós não temos um plano de segurança alimentar, um plano de desenvolvimento, a gente fica totalmente perdido em relação àquilo que nós, inclusive, deveríamos dominar bem, que é a parte de alimentos. Não tem é, um plano claro, né, alimentar no Brasil, e isso tem suas consequências. Agora, uma coisa é certa, veja só. Quando a China está preocupada com o plano alimentar, a Europa está preocupada com o plano alimentar e o Trump fala de alimentos, uma coisa a gente tem certeza: haverá uma crise de alimentos no mundo. Isso está sendo dado. É claro, a curva de preços é uma resposta a exatamente vários problemas que estão existindo para que isso aconteça. Então, nós vamos ter uma crise de alimentos no mundo. Isso é evidente. Quando o cara está preocupado com a segurança alimentar, é porque existe um risco, né? Então ele não está falando isso porque tem abundância. Está Uhum. preocupado? Então ele está preocupado com questões geopolíticas e de preço. Então, assim, Petrelli, objetivamente, no Brasil, a culpa é do Lula. A culpa é do Lula, porque o cara que vai. O máximo que ele consegue dizer é que estão sacaneando as galinhas, mostra o nível de despreparo que nós estamos hoje para enfrentar os problemas do mundo. Entendeu? No nível mundial, é uma questão mais profunda. Tá? Mais profunda. Mas hoje, se estoura na conta das pessoas físicas, no Brasil. Cara, tem um culpado sim, esse culpado é o Lula. A gente vê que isso, você está falando dessa insegurança alimentar que vai vir, né? Ainda nem chegou e a gente já está nesse nível absurdo de preços subindo, né? Porque o que é a segurança alimentar? Não é necessariamente que vai sumir, na verdade, talvez até isso também, mas é que o preço vai ficar impraticável e você vai ter que comer carcaça mesmo, vai ter que comer coisas mais baratas e cada vez mais coisas misturadas com um monte de outras coisas, né? Carcaça de frango, espinha de porco, como estão dizendo aí. E a gente não tem nenhum plano. Eu fiquei chocado, porque eu fiquei sabendo essa semana, por causa de alguns roteiros que a gente gravou aqui, até o Daniel que escreveu esse muito bom sobre segurança alimentar, justamente, que o Brasil não tem um plano nem de estocagem. Como é que a gente produz tanto alimento e está numa situação
tão perigosa em relação a outros países que nem tem área, nem tem alimento, nem tem solo, nem tem pecuária para isso. É surreal, é revoltante mesmo você ver que a gente tem tanto na mão e com gente tão incompetente. Sempre falei isso, que para mim o problema do PT sempre foi a corrupção é muito ruim, foi considerado o partido mais corrupto da história, só que acima disso tem incompetência, mesmo quando eles querem fazer alguma coisa eles não sabem o que fazer, então isso é um problema. Deixa eu aproveitar que vai lá, eu já ia te chamar mesmo. E eu quero fazer uma pergunta pra ele, que é o seguinte, pergunta capciosa. Pra quem? Arthur, eu sei que a solução que envolve comida é bem complicada e que o agro pro Brasil é um ponto que é importante por causa da balança comercial, porque a gente precisa ter um superávit de dólar, né? É complicado se o país não ter superávit e ficar tendo que recorrer, sei lá, vai pedir pro FMI um trocado e aí o bicho pega. Mas suponhamos que isso não vai acabar sendo um problema, né? A solução para baratear a comida do Brasil passa pela China ser autossuficiente e aí a gente, assim, reduzir a demanda nacional. Ou passa por uma medida que seria, sei lá, uma descompatibilização de preços internacionais. Falar, irmão, não dá mais pra gente trabalhar com commodity do Brasil. Porque eu não consigo olhar pro cenário aí nos próximos 5, 10 anos, porque eu acho que se tratando de comida, ninguém quer pensar no longo prazo, né? Eu acho que ninguém quer esperar 20 anos pra poder comer carne. Eu acho que o pessoal quer, assim, acho que não. pra amanhã. Então, assim, cara, por onde passa isso daí? Porque se o salário brasileiro não tem nenhuma chance de aumentar, assim, realmente não tem, gente. Não vamos nos enganar que amanhã o salário mínimo brasileiro vai sair de 300 para 600 dólares. Vamos pensar em dólar, porque commodity é tabelado tudo em dólar. E segue o valor do dólar no mundo. Eu não acho que o salário mínimo vai ter um ganho real. Não acho que o ganho real do salário brasileiro vai ter. Então o poder de compra do Brasil pode até aumentar um pouco. Só que a tendência dos alimentos é de alta no mundo todo, até por uma alta de demanda. Em especial coisas que antigamente não havia consumo e vem aumentando, como carne vermelha, que vem ganhando espaço na China, e o café. E a carne, até dou um exemplo para vocês entenderem isso daí. Se você não mora até se você mora no Brasil, se você for em qualquer restaurante chinês, você nunca vai achar um prato que é um filé, que seja um filé com fritas, etc. E qualquer culinária, por exemplo, você vai na culinária italiana, vai ter lá um filé à parmegiana. Você vai qualquer coisa que tenha um pedaço de carne. Não tem na China. Tem comidas com carne? Tem, mas é sopa. Aí vai ter assim, estômago, moela, cartilagem, aquela carne mais dura que tem que cozinhar por mais tempo, tipo peito. Não é comum, você não acha pedaços de alcatra, picanha contra filé, maminha, filé mignon. Você não acha esse tipo de corte na culinária chinesa. E aí você tem que pensar o seguinte, peraí. Eles estão comendo carne. Tem carne na culinária deles. Mas não tem o pedaço nobre. Eles matavam a carne e jogavam o pedaço nobre fora? Não. Você está vendo um cenário que claramente os cortes nobres sempre ficaram restritos a um grupo tão pequeno que nunca entrou na culinária local. Então eles estão começando a descobrir que carne existe, que tem outros cortes que eles nunca ouviram falar, que são deliciosos. E com o poder de compra está aumentando lá, o salário médio deles está aumentando. Obviamente tem um aumento por demanda de carne. Eles agora querem comer esse tipo de carne. Fala, pô, peraí, irmão, os coreanos comem, tem até o barbecue coreano, boas carnes, o wagyu, o japonês também, eu também quero. E aí, como solucionar o problema para o brasileiro poder voltar a comer carne? Dependemos dos chineses se tornarem autossuficientes e não deixar em paz ou descompatibilizar os preços? Ô Kim, boa, essa pergunta aí. Você é amigo mesmo, cara? Você é amigo? Não, eu fiz a pergunta exatamente porque eu queria te botar na fogueira. Eu não tenho Essa é fogueira resposta. mesmo. Ela não é, tá longe de ser óbvia por alguns motivos. Que é o seguinte: você não consegue te compatibilizar automaticamente os preços de mercado internacionais, porque o produtor agrícola, ele quer vender pelo preço de mercado. Então ele não vai chegar amanhã e vai dizer, ah, não vendo mais, o governo vai tabelar, vai dizer, ó, você não pode vender acima de tanto. Então, isso tem a ver com a margem de lucro dele. O que você consegue é baratear os custos de produção, ou por um subsídio, né, você aumentar o subsídio, ou você diminuir o famoso atrito, que é a logística, a distribuição da comida. Tá? Então, agora, eu acho que o que o Brasil tinha que fazer, o que vai acontecer, veja só, a China, quando fala da autossuficiência dela, ela vai parar de comprar algumas coisas do Brasil. Ela vai tentar diminuir soja, etc. Quando ela parar de comprar, o que vai acontecer é que a tendência é de preço cair.
Então, aí sim, naturalmente, quando um país começa a ficar mais eficiente e produtivo, e essa é a resposta, a China está buscando aumentar a sua produtividade, aumentar a sua produção, ela está buscando duas coisas: aumentar a sua produção e fazer mais em um espaço cada vez menor. Então, ela quer aumentar a produtividade. O preço tende a cair internacionalmente porque alguém ficou mais produtivo. O que vai acontecer é que para a gente vai começar a perder dinheiro. O Brasil vai começar a perder dinheiro. Né? Não vai ter para quem vender, pode ser que ele venda interno. Então, talvez a gente tenha que esperar a China. Agora, o governo pode agir aumentando a sua cadeia de subsídios, porque ele torna mais barato a produção. Entende? E de repente, num acordo de, cara, eu estou te dando subsídios cada vez maiores, com a promessa do produtor de que ele vai pegar esse benefício do subsídio e vai repassar para o preço. Né? Então ele vai ter um movimento do governo que vai fazer com que ele fique mais barato o alimento, subsidiar o alimento para que ele chegue mais barato na gôndola. Então, isso é possível. Aí alguns liberavam dizer, pô, mas vai gerar inflação porque está aumentando a base monetária, o que não é verdade, porque se você fizer um investimento em produtividade, o dinheiro que aumenta a produtividade não aumenta a base, não gera inflação, é um dinheiro bom, entendeu? É aquela história de, pô, o cara, botei um dinheiro aqui e o cara começou a produzir muito mais com um custo menor. Então, ele diminui o preço, né? Então, você zera, né, neta esse efeito inflacionário. Então, assim, de fato, o que o governo tinha que fazer era criar políticas de subsídio interna. Agora, atenção, não é só para o produtor de alimentos, às vezes pode ser para a cadeia de logística. Porque um dos problemas do Brasil é a logística, é o custo da distribuição também do alimento, né? Então, às vezes, você sair de um lugar que o preço por unitário é muito barato, mas quando ele chega no Porto lá, ou chega no São Paulo, ou chega no Rio, você tem problema na estrada, etc. Então, tem que ter um plano que o cara pense de forma geral a produção e a distribuição de alimentos, porque é isso que impacta o preço, entende? Agora, pode ser que, como a gente não faça nada disso, no final, esperar a China tomar a medida dela, pode ser que aconteça, porque ela vai tomar a medida, os preços do mercado vão ser alterados, e aí vai ter uma queda de preço, entendeu? Infelizmente. E me corrija se eu estiver errado, tudo isso você tem 1 milhão de coisas para você cortar ou resolver. Por exemplo, a infraestrutura no Brasil é muito ruim ainda, tem muito o que crescer. Se você melhorar a infraestrutura, isso já melhora. Né? Estrada de ferro, sei lá, essa coisa. Os problemas ambientais, que não deixa você fazer nada por causa da questão ambiental. O problema o custo do Brasil mesmo, jurídico, de você ter uma empresa, né? Qualquer empresa que seja do agro, seja. Enfim, tudo isso. Eu não sei, eu acho que independente disso. Custo de energia. Acho que o meu amigo Ruizão deve estar entrando na minha cabeça. Se bem que nem ele fala disso daí. Mas assim, olhando como, assim, botar carne. Vamos supor que você barateia tudo. Eu não consigo acreditar que meus amigos, os irmãos Batista, vão tomar a decisão de falar, meu custo agora tá menor. Vou ser bonzinho, vou vender mais barato no Brasil, mesmo sabendo que eu tenho demanda de exportação à vontade, que o preço não para de subir. Eu vou deixar de vender a $100 por arroz para vender a 80, né, que seria $80 no mercado nacional. Porque eu sou bonzinho e o Lula barateou minhas coisas. Eu acho que, eu não sei, eu não consigo crer nesse cenário. Não, mas é que o problema deles é que o problema dos irmãos Batista, por exemplo, é que os caras viraram um monopólio, com autorização do governo. Exato. Quebrar o monopólio. Você tem que quebrar o monopólio. A única forma é começar a criar competição e criar uma cadeia produtiva de pequenos e médios empresários no Brasil. Voltar a financiar pequenos e médios empresários no Brasil, inclusive, como tinha. Eles foram comprando vários açougues locais, sei lá, como é açougue, mas como fosse açougue, esqueci o nome. Mas foram comprando vários desses caras e consolidando. Eles consolidaram vários com dinheiro do Estado, tá? Com dinheiro do BNDES. Frigorífico, isso, era esse o nome. Eles foram consolidando vários com dinheiro do Estado. Então hoje os caras deveriam ter separar a empresa do cara. Mas realmente, nesse cenário, onde você tem um monopólio privado, dificilmente o cara vai baixar o preço. Concordo com você. Não vai repassar isso para o consumidor. Ontem eu perguntei pro Gruc. E o Gruc falou que eu mandei perguntar quem era eu. O Gruc falou que ele me colocava numa categoria política que eu não estava nem no grupo dos liberais, nem dos conservadores, eu estava um populista pragmático. Eu, como populista pragmático, prometo defender vocês que meus candidatos que eu apoiarei... Ouvindo, Arthur, você tem que mudar sua posição porque eu vou ter que te apoiar. Vamos apoiar que o governo deu enquadro na JBS.
Não quer, uma fatia da produção terá que ser vendida a um determinado... Vai ter uma tarifa de exportação. Sim, 30% da produção para exportar tem que pagar tarifa, se quiser. Porque a dessa tarifa o governo usa para subsidiar a cesta básica. Pronto. A questão das taxas do Trump são meio... Essa é a lógica dele mesmo, né? Pois é. É você beneficiar o seu país. Tarifa na JBS, 30% só da produção. 70% ele pode vender normal. Mas 30%. Quando você tem... O monopólio é uma palavra boa, né? Porque se você quebra o monopólio, você tem um monte de produtor que nem tá interessado em vender para fora, mesmo que vai ganhar mais. A gente tem... Pô, eu vejo isso na minha área, que é um pouco menor, bem menor, né? Que era a parte de estúdio, de cinema, que tinha gente que queria trabalhar aqui mesmo, dar mó trampo, você exportar e não sei o quê. E você quer fazer o seu negócio um pouquinho menor, um negócio mais local, o cara não vai pensar. Então, o monopólio é que é fogo, porque você tem um cara decidindo tudo lá de um lugar só e ele quer ver o lucro ali, ele não tá pensando nos vizinhos dele, na comunidade dele, né? Enfim. Herbert Passos, agora com você. Além de tudo isso, você pode também falar desse assunto que a gente estava falando até agora, se tiver alguma coisa para falar, mas o Lula ainda está gastando 3,5 bi em publicidade. Esse dinheiro poderia ir também para ajudar em alguma coisa na questão de baratear o preço dos alimentos. E eu fico pensando aqui no sujeito comum, assim, é o cara que, pô, a gente sempre fala aqui, a gente ainda consegue diminuir um pouco o padrão de algumas coisas, mas vive uma vida ok, assim. E o cara que já estava no limite aqui, né, no Brasil, o cara tá... E a gente conhece, tem gente que tá passando necessidade, a gente toda hora recebe mensagem de caras que... O marceneiro que trabalhou aqui, o cara pedindo emprego, falando, cara, tá muito difícil, tô quase passando fome. E aí a gente vê que a situação tá bem ruim, assim, e... Quando o cara não tem nem o que comer, o cara fica meio apático até para essas coisas da política, né? Porque o cara fala assim, eu tenho que resolver meu dia aqui, cara, não tenho que... E isso é uma forma de controle também, não é não? Sim, a gente vê que o pessoal mais ligado ao governo, eles estão fechados numa bolha, né? Ficam fazendo propaganda, olha, o dólar teve a maior queda agora, ele caiu não sei quantos centavos. Eu falo, cara, mas o cidadão comum, que é a maior parte do povo brasileiro, ele acorda, precisa ir à padaria, precisa passar no supermercado, e lá ele sente a dor, né? Outro dia saiu a notícia de que o Brasil teve o maior ganho real no salário entre todos os países que sofreram com a pandemia. O Brasil teve o maior ganho real em salário. Tá bom, mas as coisas estão caras. Então o pessoal chega no supermercado e não consegue comprar a mesma coisa que comprava antes. Ou seja, a perda de poder de compra é evidente. Agora, essa questão do preço dos alimentos, um assunto que pouco se falou, né, mas muito se criticou no governo Bolsonaro, foi os estoques reguladores, né? Porque, de fato, durante o governo Bolsonaro, os estoques foram sendo zerados. E aí muita gente fala, não, foi Bolsonaro, Temer. Quando você pega as análises, né, e começa a ir a fundo para ver o que tem ali, quando você pega a curva dos estoques reguladores, que era mais ou menos o que o Arthur estava comentando no começo, falando sobre a China, está fazendo um grande plano de segurança alimentar. Ora, a segurança alimentar de qualquer país passa por ter estoques reguladores. Então a gente tem uma dificuldade de manter estoques reguladores, seja por conta do custo de armazenagem, enfim, tem uma série de coisas envolvidas, o preço que sobe e desce, e aí a lei só permite comprar a partir de um certo preço que é determinado no começo do ano, e se for vender, se o preço estiver mais alto, o governo não pode comprar, até para ele não se tornar um agente inflacionário, tem um monte de coisa envolvida. Mas o fato é que quando você olha a curva da grande queda, a maior queda dos estoques reguladores, por exemplo, de milho, ele foi de 2010 para 2013, né? Ele não foi no governo Bolsonaro. Então a gente vê que vários, outro que caiu muito, principalmente de 2012 para 2015, foi o estoque de arroz, também caiu muito. O pessoal fala, agora é culpa do Rio Grande do Sul, que sofreu tragédia climática e não está conseguindo produzir arroz, que ele produz a maior parte, acho que um terço quase do arroz que o Brasil consome. Mas quando você olha a curva dos estoques reguladores, você vê que a maior queda do arroz, ela é de 2012 para 2015, ou seja, ainda dentro do governo PT.
O milho depois ele volta a subir, claro, quando a gente vai chegando para 2019, 2020, de fato, todos os estoques eles começam a diminuir bastante, principalmente de 2016 em diante. Mas a maior queda que eles tiveram, né, foi ali ainda no governo PT. E esse é um assunto que precisa ser mais bem discutido, porque se a gente vai falar de plano de segurança alimentar, a gente precisa entender como que a gente vai construir esse plano. Agora, há pouco tempo agora, o governo anunciou que vai investir 350 milhões, não é ridículo, né? 350 milhões de reais para poder criar estoques reguladores, né? Para o órgão, para o CONAB, que cuida dessa área. Cara, o mesmo governo que está gastando 3 bilhões e meio de propaganda vai gastar 350 milhões. Cara, que em termos de Brasil não dá para nada, e para você poder comprar um estoque regulador, você precisa esperar uma super safra, você precisa esperar que o preço caia. Você não pode comprar com preço alto para tentar regular. Então, cara, é um monte de medida uma atrás da outra e ninguém consegue discutir seriamente. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter uma visão mais ampla desse assunto e encaixar todas essas coisas que o Arthur comentou, que você comentou da infraestrutura também. Vamos baixar o alimento. Tá bom, mas como é que você vai baixar o alimento se ele é distribuído principalmente por rodovias e a gasolina tá cara? Herbert, mas a gasolina vai baixar. De fato, teve anúncio agora, 2 semanas atrás, que o litro da gasolina, senhores, finalmente vai baixar. Pode até botar aplauso. Ele vai baixar, mas sabe quanto? Ele vai baixar de 750 ml para 700 ml de gasolina, porque o resto vai ser álcool. Eles vão aumentar a quantidade de álcool. Porra, aí até eu, né, meu? Assim, cara, é uma bizarrice atrás da outra que esse governo faz. E a gente vai ficando, Herbert, de fato, numa situação delicada. E adiciona aí que esse preço da gasolina vai abaixar, né? Porque o álcool vai subir num cenário. Não é que o preço. Passada, é o litro que vai baixar. Não, o litro vai ter mais álcool na gasolina. Cenário que semana passada a empresa de Rubenzometo, a Raizen, né, que é do ramo aí de etanol, foi assunto no Brasil por causa da crise que ela enfrenta e ela tá vendo etanol, né? E a gente sabe que o Rubenzometo foi o maior doador da campanha do PT. Mas é tudo coincidência. Ô, Kim, você também, cara, pega no pé, Kim. Quem nasceu... Pô. É porque eu tô falando... Não, eu só tô querendo aqui mostrar, na verdade, a visão estratégica de um campeão nacional. Eles têm o olho de Tandera, né? Do Lion. Eles já sabem o que vai acontecer. Eles tomam decisões porque eles sabem. O cara fala, a empresa vai quebrar. Não vai. São aqueles cases de sucesso, aquele cara que enxerga. É a tendência, é o futuro. Tem até nome, ó, combustível do futuro. É com base nesse projeto de lei que foi votado, foi aprovado, que essa medida foi possível. Então, parabéns, Rubenzometo. Um dia, quem sabe aí, minha filha pode ser tão inteligente quanto o senhor, porque eu não tenho essa capacidade. São os nossos Steve Jobs, né? Steve do Job. Steves do Job, né? Olha lá, por isso que esse teu projeto aí do populismo pragmático, ele vai enfrentar muita concorrência, sabia? Porque quando você bota lá, não, vamos dizer então que o monopólio agora precisa botar 30% de sua produção ao preço X. Cara, tenho certeza que vai aparecer um grupinho de político que vai se vender por mais barato e vai conseguir reverter. Cara, aqui a gente tem... É um balde de caranguejo, né? Esse país é um balde de caranguejo, não tem jeito. Não é isso, é tarifa. Assim, ó, você pode exportar, mas 30% de sua produção tem que pagar 60% de imposto. No valor mas é mais barato. Se você quiser vender, você vende, de boa. Mas é mais barato você bancar os deputados e eles fazem passar outra lei em cima dessa. No Brasil, esse é um dos problemas que a gente tem, né? Realmente, não, se eu tô tá na Austrália. A minha ideia. Outra ideia que eu posso ter também é o seguinte: se você tiver acesso ao plano safra, 60% de sua produção, se vender, tem que pagar tarifa. Senão, você pode fazer sem plano safra também. De boa. Se quer o plano safra, tem que ter uma contrapartida. É só isso. Não, sou um populista. Tem que dar um jeito, Acabou. Não quero mais saber. Eu sou populista agora. É o único caminho pra salvar essa população. Ué, mas passa fome. Mas você fala isso, mas a gente fala muito do Trump, apoia várias medidas dele. O Trump é um populista, é tido como um populista, não tá tão errado populista. assim, eu gosto dos populistas, acho que os populistas estão certos. A gente tem que ser mais populista, esse negócio aí. É que o pessoal usa o populismo com uma conotação mais negativa, né? Sim, agora, sim. Uma coisa que foi comentada aí que eu acho que é legal, é essa questão que é preciso fortalecer os pequenos e os médios, né?
Isso é uma coisa importante, porque esses são os que mais sofrem. Isso se assemelha até àquela proposta distributista lá que fizeram lá, final do século XIX, começo do século XX, né? De que você precisa que a sociedade tenha um pacto social que permita, de alguma maneira, redistribuir renda e propriedade sem precisar cair para o socialismo, né? Então você não pode nem São deixar o pequenas liberalismo. comunidades descentralizadas, né? Porque o problema do liberalismo hoje justamente é essa centralização de poder, que acaba sendo um poder centralizado, tanto faz se é liberal ou se ele é comunista, porque é ruim de qualquer jeito, né? Eu acho que Mas essa discussão aí passa pelo conceito de mobilidade social. Porque pra você chegar no grande, você tem que ser pequeno, o médio você vai crescendo, né? Se você olhar pro Brasil hoje, essa situação do grande o tempo todo, quem tá comentando aqui, eu acho que ela, trazendo pro micro, né, pro átomo, é a questão da mobilidade social. Isso é de boa mesmo, velho. De 0 a 100%, né, de chance. Qual a chance do cara que nasceu pobre conseguir virar classe média? Média, não tô falando média baixa. É muito difícil hoje no Brasil. Já foi Muito mais difícil. fácil, né? Quando não tinha tudo comprado pelo Oxxo ou pelo, né? O cara podia ter uma vendinha. Agora é mais difícil ter uma vendinha Você vê que no tipo assim, a interior. mobilidade social do Brasil hoje, ela tá meio que numa espiral inversa. É a classe média virando classe média baixa, a classe média baixa virando pobre, o pobre virando miserável. E o miserável segue sendo miserável, né? Porque não tem nada pior do que o miserável. Mas E a o coisa tá Setúbal realmente continua- invertendo. Tá invertendo, não é sério. A gente isso. saiu daquele... O pessoal fala assim, não, pô, se esforçar, etc. Mas a quantidade de gente que se esforça todo santo dia... Sim. Porque, gente, me perdoa, você acordar cedo, ficar mais de 1h30 dentro às vezes, de um transporte, só pra ir. Às vezes mais 1h30 pra voltar, trabalhar, ouvir um monte de coisa. Tem um almoço que não é um grande prato, cheio de carne, etc. Às vezes uma galinha, nossa, uns pedaços assim, ruim, mas é o que tem pra comer. Cara, depois chegar em casa e ter que repetir isso, às vezes 6 vezes por semana, trabalhar 6 dias por semana, é duro, viu? É duro, é difícil você chegar pra esse cara e falar, o brasileiro é preguiçoso, não se esforça. Irmão, se esforça, os caras se esforçam, viu? O povo brasileiro se esforça demais só pra sobreviver. Então, assim, a gente tá no cenário que eu fico me perguntando o que é que pode ser feito para que esse esforço da população possa ser revertido para uma melhoria da vida dessa pessoa. Como criar um cenário que seja possível realmente dar uma habilidade social, chegar àquele cenário onde o cara, em determinado momento da vida, ele vai conseguir ter uma família, onde ele vai conseguir bancar aí 2 filhos. Não precisa mandar pra escola particular, não. Mas que pelo menos a escola pública não seja tão ruim. Ter uma casa quitada, porque financiamento não é ter uma casa, é ter um financiamento. Eu quero que o pobre possa ter uma coisa quitada. Um apartamento de 2 quartos, que é uma kitnet, mas quitada. Cara, e um carro velho. Tá bom. Eu não vou, Mas é isso que não- as não pessoas. desejo A um maioria carro de das luxo. pessoas quer isso mesmo. Sabe? A maioria das pessoas quer Qual é o isso mesmo. cenário? Eu não consigo ver esse cenário, pô, no horizonte. Me dá um desespero. Eles vão mudando a classificação, né? Eles vão dizer que classe média é quem ganha a partir de R$ 1.900 por mês até 8 mil é classe média, e quem ganha R$ 50.000 por mês é super rico agora. Super rico, é anunciaram, verdade, super rico, imagina, R$ 50.000. Cara, não dá 10 mil doletas, o cara já é super rico aqui no Brasil. Cara, é um absurdo, é um absurdo atrás do outro, né? Ô, Kim, como eu tô meio entediado, então eu vou pegar seu comentário aí e vou causar polêmica aqui. Vou arrumar confusão, uma treta. Tudo bem. Mas é o seguinte: se você pensar o que acontece no Brasil, essa falta de mobilidade social, ela é feita através de todas as políticas de Estado hoje que só querem aumentar o controle, de maneira que o cidadão nunca vai ter acesso a alguma coisa para mudar a vida dele. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vou arrumar a treta já já. Mas eu tava conversando com um amigo meu, me ligou outro dia e falou: pô, cara, comprei um curso, coitado. Comprei um curso no mercado financeiro. Falei, que bom, você vai perder dinheiro e o cara que vendeu o curso vai ganhar. Não, mas ele vai ensinar como é que obtém renda, não sei o quê. Eu falei, cara, esquece a besteira. Não existe a menor possibilidade de você ganhar dinheiro, ser rico, fazendo esses cursos, ganhando como tirar R$ 800 por mês no mercado da bolsa. Isso não existe, cara. Isso é tudo charlatanismo. Não, não vai acontecer. Ninguém ganha dinheiro assim. Quem ganha dinheiro assim é o dono da corretora. Já fui dono de corretora. Tô dizendo que quem ganha dinheiro com isso é o cara que transaciona. Não é o cara que tá lá poupando, entendeu? É que assim, na época da corrida do ouro, quem ganhou dinheiro? Quem vendia pá e carrinho de mão. Então o cara fala assim: tá aqui, ó, vai lá, vende pá. É o que a corretora faz, é que esses caras de agente autônomo fazem, entendeu? Então eles vendem curso, te ensinam a ganhar dinheiro, tudo mentira. Ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Agora,
Como é que os caras aumentam a estrutura de controle? Conversando você que tem cada vez mais controle. Então, por exemplo, eu sempre digo isso para você: se você tem uma ideia hoje ferrada, tem uma ideia boa, fantástica, cara, de investir em um software revolucionário. Você é aquele brasileiro que você falou, que trabalhou pra caramba, cara, terminou o Enem lá, se ferrou, entrou no colégio, cara, mas levou a sério, cara, batalhou, fez sua faculdade ferrada à noite lá de TI e teve uma ideia sensacional, ou nem precisou da faculdade para isso, olhou pro mercado, porque tem muitos bilionários nos Estados Unidos que ficaram bilionários sem terminar a faculdade. E aí o cara olhou e teve uma ideia sensacional. Como você vai arrumar dinheiro para financiar a sua ideia? Não vai, porque o Itaú vai emprestar dinheiro só com garantia, mas é pelo bem do mercado, segundo o Banco Central. A CVM e a Previc não deixam você chegar perto dos fundos de pensão. Por quê? Porque nós temos que controlar a corrupção. Então, você sempre tem essa pauta que eu digo de controle de corrupção, ela é muito mais uma pauta de criar uma série de gatilhos, de barreiras para você acessar o dinheiro, você não vai conseguir pegar o dinheiro do BNDES, porque o dinheiro do BNDES só vai pro Ometo. Vê se vai pro cara, pro coitado aí, ou pro trouxa que é metido intelectual, que fala, não, temos que cuidar da corrupção, mas tá sendo trouxa, porque ele fala, não tenho fundos, e vai continuar sem. Porque você defende que todo mundo que crie barreiras para que os fundos nunca cheguem nas pessoas sejam implementadas. Então, essas são barreiras que não vão permitir a mobilidade do capital. Não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. No Brasil, você não vai conseguir, porque cada vez mais essas barreiras estão maiores. Entende? E essas barreiras são barreiras que não deixam o dinheiro chegar. Então não é só uma questão do cara assim, como é que o cara vai mudar de vida? Ele vai mudar de vida a partir do momento que começa a ter um fluxo de recurso que chegue no andar de baixo. Para chegar a isso, cara, esse dinheiro tem que vir no BNDES, tem que vir dos fundos de pensão, tem que vir do Banco do Brasil, tem que vir da Caixa. Não, não vai chegar. Entendeu? Eu Porque são sou. feitas as barreiras que não deixam o cara chegar, mano. Eu, Entendeu? eu tenho um exemplo vivo, que sou eu mesmo. Aqui, a produtora de som que eu trabalho, em 2012 a gente estava indo bem com grandes clientes funcionando e a gente precisava trocar o nosso equipamento. Não era um absurdo, não era nem, eu acho que não chegava a 100 mil reais, que isso para uma empresa, para trocar equipamento é nada. A gente foi no BNDES, tentou fazer e não teve conversa, assim, não teve nem sentar na mesa, tipo assim, não, sai daqui que vocês não estão... A gente ia gerar emprego, porque a gente tinha, na nossa planilha, era para 5 ou 6 pessoas, tudo bem, é pouco, né, para a economia do Brasil, mas imagina 50 empresas em São Paulo querendo fazer isso e tomando não, mais 100 empresas em Ribeirão Preto querendo fazer isso e tomando não. Enquanto isso, vai lá o seu JBS e toma todo o empréstimo, que é a soma Mas, dessas Fred, empresas, para concentrar nele mesmo. Então, assim, o Brasil, nesse ponto, nunca foi muito benevolente com os pequenos, né? Pô, tem que comprar jatinho, não. cara. Tem que pedir jatinho pro Luciano Pô, e Huck. a aí gente tem queria uns empréstimo. equipamentos de som, assim, pra Isso, ficar olha só, legal, sabe? Tipo, não era nada demais. toda vez que o cara vem com esse discurso e veja, Aí, esse peraí, negócio só pra finalizar, fomos no Itaú, pagamos um juro 3 vezes pior do que o cara da JBS, sendo que a gente é pequeno e o cara já é milionário. Pronto, assim mesmo. só pra concluir. Sim, é porque essa taxa de juros dele é a taxa de transferência de riqueza. Mas eu quero dizer o seguinte: o que acontece hoje? Você tem, isso é dado todo dia nos jornais. Você vai ver assim, o cara fala assim: pô, fulano abriu negócio, mas tem risco, hein? O negócio tem risco. Pô, olha só vai crescer o negócio se tiver risco. O Jeff Bezos deu uma entrevista e ele estava falando por que os Estados Unidos viraram um país com uma força econômica e criativa impressionante. E ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: só aqui nos Estados Unidos você chega e você abre um negócio que tem 10% de chance de dar certo e você consegue captar 50 milhões de dólares. Pois é. No Brasil, a pessoa que fizer isso é presa. Se o cara nem, tem. nem que o banco queira. Nem que banqueiro, vai preso. Porque o cara vai dizer, como assim? Como é que você. Cara, o negócio só tinha 10% de chance de dar certo, como é que você botava 50 milhões de dólares nisso? Prende todo mundo. Pô, é roubo. Entende? Então, assim, a veia empreendedora de risco, de capital de risco no Brasil, ela é penalizada. Pelo próprio regulador. Porque o objetivo do regulador não é estimular a inovação e o risco, é deixar o mercado estável e acabar com o risco, reduzir o risco.
né? Então você tem um tripé hoje, por exemplo, que é um tripé lá da Previc, que é baseado numa das coisas mais absurdas que tem, porque são itens mutuamente excludentes, né? Ele fala assim, o investimento tem que ser feito utilizando os critérios de segurança, liquidez e risco. Fala, não, mas não tem como. Porque eles são mutuamente excludentes. Se você tem liquidez, você não vai ter rentabilidade. Se você tem rentabilidade, você vai ter maior risco. Você vai ter risco, vai ter menor liquidez. Quer dizer, Sim. ele cria uma lei e fala esse princípio com uma pomposidade enorme, que é uma das coisas mais imbecis que só existe no Brasil, né? Então, assim, é uma das coisas mais imbecis da história, que a primeira aula de finanças você vai ter na vida, que você não consegue maximizar esses 3 fatores, porque eles são mutuamente excludentes, e eles Sim. falam que um investimento tem que maximizar isso. São exemplos. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o risco no Brasil ele é penalizado. Ah, o cara tomou risco, meu Deus. Ah, o fundo investiu num negócio de risco, meu Deus. Era o contrário. Pô, que bom, finalmente investiu num negócio de risco, né? Porque Aham. qual é a oposição ao risco? É o rentismo. Entendeu? Cara, você não vai fazer nada, você vai prestar dinheiro com garantia. Então, a estrutura do Brasil é feita para ser rentista. E esse é que é o nosso problema. Esse que é o nosso Beleza. problema. Pessoal, a gente já está aqui no nosso. Já passamos do nosso tempo. Eu olhei aqui, são 8h05 da noite. O Ricardo Salles ainda não intuitou nada sobre o assunto, mas temos novidades aqui no G1. Dei uma olhada aqui na página de política, e é o seguinte, ó, tem algumas novidades que quando você vê esse programa não vai ser tão novidade, mas só para eu falar para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Os deputados do PT pedem ao STF que proíba Bolsonaro de sair de Brasília e se aproximar de embaixadas. Eles fizeram isso depois do anúncio do Eduardo, ou seja, eles já estão mostrando o quanto eles são democráticos, né? Eles querem impedir que o Bolsonaro chegue perto de embaixadas e saia de Brasília. E somado a isso, o Moraes, depois do parecer da Procuradoria-Geral, imediatamente arquivou pedido do PT para prender passaporte do Eduardo Bolsonaro. Então, foi rápido Mais também. coincidências. Mais coincidências. E o Senado adiou a votação sobre as regras de inegibilidade. Isso aí eu não sei se teve a ver com o assunto, mas também foi agora e achei interessante falar aqui para vocês. Algum comentário? Vai lá, Kim, Absurdo, primeiro. né? Não Você. poder, assim, eu até entendo você falar que não pode se aproximar de embaixada, mas não pode deixar Brasília, assim, pelo quê, cara? Qual é a lógica desse pedido? Qual a né? lógica disso, sabe? Tá. Agora o cara não pode mais rodar o Brasil, não pode ir a um evento, etc. Ele já tá preso, já tá condenado. Rapaz, assim, são medidas cautelares que, me perdoa, eu não estudei o direito suficiente pra conseguir entender, não, viu? Devo ser burro. Eu devo ser Não, muito mas a burro gente e aqui fico não deve indignado com essas coisas. A gente aqui não deve estar entendendo, Kim. Calma, hein? Calma, não vai criticar isso aí. Isso aí vai dar pano pra manga. Isso aí vai dar pano pra manga para poder ocupar espaço na mídia, né? É a velha teoria do agenda setting, né? A teoria do agendamento de mídia, que desde que surgiu esse negócio, todo mundo faz esse jogo. Então você começar agora a falar um monte de bobagem, você acaba ocupando espaço na mídia, e é uma forma deles tirarem espaço da série histórica de reprovação que o Lula está sofrendo. O Lula já está na sua maior série histórica de reprovação. Então, de todas as vezes que ele foi reprovado, ele nunca teve uma série de reprovação tão grande e tão acentuada. É o que está acontecendo agora, e resta ao PT fazer isso, assim como resta ao PSOL. O PSOL entrou com representação agora, pedindo para o Flávio Dino não permitir que a Câmara dos Deputados avance contra o STF, ou seja, é o PSOL pedindo para o Flávio Dino não deixar o poder mais democrático dos três avançar sobre o menos democrático, que está crescendo talvez mais do que seria o desejável para uma boa harmonia dos poderes, né? Pois é. Arthur, quer dar um tchauzinho aqui para nós? Só um tchau, então. Tchau. Ó. Beijo pro Herbert, beijo pro Kim, beijo pra vocês, todos os meus beijos. Aqui são 2h10 da manhã, então agradeço aí, porque eu vou dormir. Então tá bom. Então, um grande abraço para vocês todos. Obrigado, Kim. Obrigado, Herbert. Obrigado, Arthur. E obrigado a você que sempre está aqui com a gente assistindo até agora o nosso programa. Peraí, que eu acho que aqui começou a falar alguma coisa. Que está aqui assistindo o nosso programa. Não deixem de assistir a nossa programação. Não deixem de dar joinha, de compartilhar e de acompanhar sempre a gente que está aqui para vocês e com todo carinho e amor. É isso aí. Até o próximo programa aqui no Estúdio Quinto Elemento, puxando o fio e próprio Estúdio Quinto Elemento. Um grande abraço
e até a próxima.